Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. E hoje eu recebo aqui no estúdio, mais uma vez, o doutor Urânio Paiva, diretor da Clínica Árvore da Vida, especializada no tratamento para dependentes químicos. Esse é um problema sério que afeta não só os usuários, como também suas famílias. Por isso, toda ajuda para que a pessoa se livre do vício é muito bem-vinda. Doutor Urânio, boa noite, obrigada por nos atender mais uma vez. O prazer é todo nosso estar aqui mais uma vez com você, para que a gente possa então abordar um tema de extrema importância para as famílias e para a sociedade de uma forma geral. Doutor, dos casos que vocês já atenderam na clínica, quais os principais motivos que levam as pessoas a caírem no vício das drogas, por exemplo? Essa é uma pergunta extremamente complexa, porque a dependência química trata-se de uma doença crônica, e a maioria das doenças crônicas ela não tem assim uma etiologia específica. Nós sabemos que os jovens, se podam muito naquilo que eles enxergam em suas externalidades. Os ídolos, os pais, a própria sociedade. Ora, quando você começa a ver uma pessoa bebendo numa festa, ficando mais alegre ou usando algum outro tipo de substância psicoativa que traz assim um humor diferente, isso gera uma curiosidade. E essa curiosidade basicamente começa então o início do processo do uso. Agora, nós na medicina não sabemos qual o organismo que vai se tornar dependente. É bom evitar o uso porque quando o organismo se torna dependente, se instala uma doença grave, que ela é progressiva, ela é letal e ela é crônica. Ela não tem cura, ela tem controle, certo? Então precisa-se ter muito cuidado com isso, principalmente os pais em suas casas, evitar de beberem exaustivamente na vista de seus filhos. E de que forma isso afeta a vida dessas pessoas, tanto pessoal quanto profissionalmente? Ora, a droga em si, ou seja, a dependência em si, ela tira o sonho da pessoa. O seu futuro ele começa a ser um futuro sem ter um horizonte. Ele não é mais propositivo, porque instala-se uma verdadeira clausura na mente do ser humano. Ele amanhece pensando na droga, ele passa o dia pensando na droga e vai dormir pensando na droga. Então ele fica enclausurado. Muitas vezes os direitos humanos acham que enclausurar é colocar dentro de um hospital psiquiátrico ou de uma clínica de recuperação, mas a clausura está na mente, porque ele não consegue mais viver a amplitude da vida. Eu procuro tirar as pessoas do sofrimento e melhorar as condições da doença. Ora, se você vai liberar uma substância que hoje a cannabis ou a vulga maconha, que é uma droga que mais leva o indivíduo à psicose, que mais leva o indivíduo à esquizofrenia. Eu, como médico, não posso aceitar que isso seja descriminalizado, que isso seja liberado, porque muitos mais jovens, muitos mais seres humanos terão problemas graves em sua saúde mental. Baseado no trabalho que o senhor e a sua equipe realizam na clínica, o que caracteriza que a pessoa está viciada em drogas? Quais são esses sinais? Os sinais são evidentes, eles começam na própria família, mas a família coloca como se fosse uma venda nos olhos, não quer acreditar que isso está acontecendo com ela, certo? Inicialmente ele perde a realidade externa dele. Quando ele perde a realidade externa dele, ele começa a fazer coisas que ele mesmo depois não acredita que fez. São sintomas que, por exemplo, ele deixa de ir para a escola, ele começa a relaxar a sua aparência, ele começa a ter comportamentos extremamente diferentes daqueles que ele vinha tendo até então. Então, esses sinais comportamentais, eles são fundamentais para que a gente, então, perceba que alguma coisa errada está acontecendo. Principalmente, a questão básica é de que ele perde a realidade externa. Ele não pensa mais como a gente pensa. Ou seja, ele aí, a partir desse momento, ele é uma pessoa que está adoecida e precisa ser cuidada, precisa ser tratada com essa visão. Não podemos estigmatizar, adjetivar o dependente químico,
porque ele está adoecido. Ninguém vai estigmatizar nem adjetivar uma pessoa portadora de diabetes. E quais são os tipos de internamentos que vocês realizam? Nós fazemos todos os tipos de internamento lá na clínica. Nós fazemos o internamento que nós chamamos hoje de internamento necessário, quando a família não suporta mais viver com aquele ente querido dentro de casa, quando a família está correndo risco de vida e o próprio dependente no relacionamento com o mundo das drogas, eles precisam então ter o cuidado necessário para que a gente possa então tirá-lo dessa situação. Nós temos também um tratamento voluntário, que a pessoa então já se vê numa situação tão difícil e começa então a pedir ajuda. Esse é o melhor ponto do processo terapêutico. Quando o paciente quer ser tratado, né? Quando o paciente quer se tratar. Mas quando o paciente não quer se tratar, nós não vamos deixar esse paciente morrer. Nós vamos cuidar dele e nós temos a experiência de tratar pacientes involuntariamente e temos um grande índice de recuperação desses pacientes, que eles depois então começam a enxergar os benefícios que o tratamento trouxe para ele. E doutor, só abrindo um parêntese, nós estamos falando do vício das drogas, mas há também o tratamento para outros vícios, né? Como o dos jogos, né? A gente está aí falando várias vezes na mídia social sobre os jogos, vício do tigrinho, dos jogos online, esses jogos de azar. Vocês também tratam pacientes? É o mesmo processo metabólico cerebral da droga, certo? Porque nós temos uma parte do nosso cérebro que chama-se centro de recompensa cerebral, que ele é afetado. Então chega um determinado momento que a pessoa está adoecida, porque ela não consegue mais pensar de forma saudável. Ela fica então enclausurada só naquela condição de estímulo do prazer do jogo. Muitas pessoas até têm preconceito, a gente vê nas mensagens quando a gente posta alguma matéria relacionada, né, a esses jogos dos tigrinhos, que as pessoas muitas vezes tratam com preconceito, dizendo, se a pessoa perdeu a primeira vez, por que ela não parou, né, de jogar? A culpa é dela mesmo que está fazendo essas apostas. Não é bem assim, né, doutor? Não, as pessoas precisam entender que essa pessoa está adoecida, que ela está com um processo metabólico cerebral, né, invertido, não está em condições mais de raciocinar dentro da normalidade. Então essas pessoas precisam ser interditadas, precisam ser levadas a um processo terapêutico para que então volte a pensar e raciocinar de forma normal. A mesma coisa acontece com quem é alcoólatra também? Exatamente. Vocês têm pacientes alcoólatras lá? O alcoolismo, para mim, é uma das doenças mais graves que existe. E é uma das mais difíceis de tratar, porque há um processo de convencimento, né, assim, encantador. A pessoa nunca diz que vai tomar uma cerveja, né? Vai tomar uma cervejinha geladinha. Isso. Então isso já faz com que o cérebro aceite aquela informação para fazer o uso da substância. Então precisamos tomar muito cuidado, porque existe 12% da população que tem uma alteração genética que provoca, então, o uso da bebida alcoólica de forma compulsiva. Tem pacientes que estão morrendo e continuam bebendo. E aí tem a questão da família também, né, que acaba adoecendo com o vício dessa pessoa, né, doutor? A família contrai uma outra doença. A família fica realmente centrada só no processo de adoecimento do ente querido, que nós chamamos isso de codependência, certo? Então a família adoece junto com o dependente químico, que precisa também ter cuidados, precisa então buscar ajuda para poder saber lidar com essa situação. Ela, no processo de adoecimento, é uma coisa impressionante. Tem pessoas que saem de casa para o trabalho e não sabem como chegaram no trabalho, porque está com a mente fixada no processo patológico do filho. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando o senhor trata o paciente, também tem que tratar a família. Exatamente, é fundamental. O processo de recuperação, ele se dá com muito mais sucesso quando a família se engaja no processo terapêutico. Muito bem. Muitas vezes a família não enxerga dessa forma. Doutor, apesar de toda a ajuda, as recaídas podem acontecer, né? O que pode ser considerado um gatilho para essas recaídas e como evitar
que elas aconteçam? Olha, a recaída, ela está muito evidente quando as pessoas não utilizam as ferramentas necessárias para se manter em recuperação. O nosso cérebro ele é fantástico, né? Porque ele tem conexões que buscam sempre o prazer. Por exemplo, você passa numa lanchonete e come um sanduíche maravilhoso, 3 meses depois você passa nessa mesma lanchonete. Você vai lembrar do sanduíche. Você vai lembrar do sanduíche, vai ter vontade de saborear de novo. Muitas vezes tem pessoas que chegam a salivar. Né? Pensando naquilo, né? Você veja o metabolismo orgânico como é interessante. Então, as pessoas não podem se expor à vida anterior, certo? Ela tem que mudar amizades, tem que mudar lugares e buscar sempre ajuda. Como é uma doença crônica, ela precisa ter um tratamento permanente. Ele precisa participar de grupos de autoajuda, ele precisa ter um padrinho para quando se sentir fragilizado para o uso, haver um reforço humano de proteção. Tudo isso são ferramentas importantes para que se mantenha ele num processo de recuperação. O gatilho é justamente o que é externalidade, né? Vem para os nossos sentimentos e provoca então um aceleramento dos neurotransmissores cerebrais que levam o indivíduo ao retorno do uso. Isso que caracteriza exatamente a cronicidade da doença. Por isso que existem pacientes que necessitam de várias internações para se manter limpo. E o vício, né? A pessoa viciada, ela já nasce com isso? É um defeitinho de fábrica, digamos assim, ou não? Olha, já existe uma comprovação científica que no caso do alcoolismo existe uma enzima, uma falha enzimática no genoma do paciente, certo? Ou seja, ele com essa falha desse gen, ele tem como é que chama? No fígado dele existe uma enzima que não vai participar do metabolismo do álcool. Então, existe um processo de feedback que manda uma informação para o cérebro dizendo que ele precisa beber para que essa enzima apareça. Sim. Certo? Então, esse problema vem exatamente da hereditariedade. As outras drogas ainda não existem especificações científicas que provem isso. E geralmente passa de pai para filho? Exatamente. Então, se eu tenho um pai alcoólatra, precisa ter cuidado. Eu tenho uma chance grande de ser também. Você pode ter, né, existe um percentual, por isso que 12% da população normalmente se tornam viciados em álcool. É um número muito alto, né, doutor? Agora, mudando um pouco o foco, o poder público, ele também é parte importante no trabalho que vocês executam na clínica, atendendo aos dependentes químicos? O poder público é essencial. Sem o poder público, a gente tem dificuldade de avançar, de evoluir. Temos muitas dificuldades com o poder público, porque na maioria das vezes as pessoas são trocadas de funções no poder público politicamente. Sim. E muitas vezes elas não se posicionam com evidências científicas, e sim com achismo. E o achismo está muito linkado à questão ideológica. Por aí você vê a questão a questão psiquiátrica aí, né, dos manicômios, que existe um segmento da sociedade que é contra a internação. Então, precisa-se ter a sensibilidade, que não é fácil viver com um doente psiquiátrico dentro de casa, não é fácil viver com um dependente químico dentro de casa. Esses pacientes precisam ir para um ambiente terapêutico para poder, então, retornar à família de forma saudável. Doutor, será realizado aqui em Maceió o INDEP, que é o primeiro Congresso Brasileiro da Independência Química. Quais serão os temas abordados nesse evento e dá para nos adiantar alguns dos palestrantes? Veja bem, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa essa questão da independência química, né? A pessoa se tornar independente da droga. Que coisa maravilhosa. Esse termo realmente encaixou de uma forma bem propícia para esse momento.
principalmente no estado, não só no estado de Alagoas, como no Brasil como um todo, Sim. existiram muitas discussões de como tratar o dependente químico. Foi formatado um modelo de tratamento. Isso levou anos, 5 ou 6 anos, e eu tenho a satisfação de ter participado desse grupo de estudo, e hoje nós temos uma estrutura adequada para tratar o dependente químico. De forma que agora precisa se passar para a sociedade, de uma forma geral, como é essa metodologia terapêutica. E aí vem o INDEP, que vai ser na cidade de Maceió, no dia 13 e 14 de novembro, com palestrantes internacionais e palestrantes de ícones nacionais também, como Ronaldo Laranjeiras, como Daniel Cordeiro, como Dr. Pablo também, e vem também o representante europeu que cuida das questões de drogas na Europa, um português que vem dar uma palestra sobre a questão de como é que eles lidam com as drogas na Europa. E para quem esse congresso é voltado? Quem é que pode participar? Toda a sociedade pode participar, as famílias, né, os colegas médicos, os psicólogos, os estudantes de medicina. Vai ser um momento muito rico para que a gente possa, lá dentro, as pessoas que não concordam com esse tipo de processo terapêutico, que se posicionem nesse momento, para que a gente possa fazer uma discussão saudável em benefício do dependente químico. É preciso fazer inscrição? Como é que vai funcionar? Sim, é preciso fazer sua inscrição, inclusive já está aberta as inscrições e também já vem gente de todo o Brasil para esse congresso. Vai ser no Centro de Convenções, um congresso para 2.000 pessoas, com várias salas de debate e discussões sobre a dependência química. E como é que as pessoas podem saber informações, né, sobre esse congresso? Basta entrar no Instagram do congresso, que é Congresso INDEP, @Congresso INDEP. Perfeito. E lá ele então vai ter todas as informações necessárias para poder então fazer a sua inscrição. Na clínica do senhor, né, na Árvore da Vida, vocês atendem tanto mulheres como homens? Exatamente. Nós temos abordagem ao sexo feminino e abordagem ao sexo masculino. Elas ficam juntas uma da outra, mas separadas por um espaço que não dá para misturar por conta das alterações de comportamento. Doutor, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor desse dicas para quem está nos assistindo, alguém que tenha um dependente químico em casa, alguém que presencie situações que uma família esteja precisando de ajuda. Qual é a dica de ouro, né? O que a pessoa pode fazer para ajudar aquela família, aquele paciente? Eu sempre digo que quando o paciente perde a sua realidade externa, é importante realizar o internamento. O internamento é um ato de amor. A gente sabe que o internamento dói. Para todo mundo, né? Para todo mundo, não é fácil, mas é ali que você consegue, então, salvar a vida do seu ente querido. Porque a procrastinação para o internamento é que traz cada vez mais prejuízo para a família e para o dependente. É verdade, tem que cuidar de quem a gente ama, né? Exatamente. E muitas dói, vezes mas é um ato de amor. Isso aí, com certeza. Doutor Urânio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Ponto e Contraponto. Eu que agradeço estar aqui com você nesse momento e assim, toda vez que for necessário eu me posicionar em defesa desse modelo terapêutico e de ajudar o dependente químico, pode contar comigo. Obrigada, senhor sempre bem-vindo. E a você de casa, gratidão pela sua companhia. Para rever essa e outras edições do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Nos vemos novamente no próximo sábado, a partir da 1 da tarde no Agenda e às 7h30 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. Um ótimo início de semana para você. Tchau, tchau.